A ciência mentiu quando disse que nada pode ser mais rápido que a luz. Ou será que a gente só não entendeu errado por quase 100 anos? Existe um efeito real, testado em laboratório, que parece quebrar o limite máximo do universo. E o próprio Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Hoje você vai entender exatamente o que é isso, por que não é ficção científica e por que essa história muda completamente a forma como enxergamos a realidade. Durante o século XX, uma regra virou praticamente sagrada na física: nada pode viajar mais rápido que a luz. Essa ideia vem da relatividade de Einstein, e não é só um detalhe técnico. Ela garante que causa vem antes do efeito, que o tempo faz sentido e que o universo não entra em contradição. Se algo pudesse ultrapassar essa velocidade, abriria espaço para paradoxos estranhos, como receber uma mensagem antes mesmo de ela ser enviada. Por décadas, os físicos trataram esse limite como absoluto. O curioso é que o primeiro a encontrar um problema sério com isso foi o próprio Einstein. E o problema não veio da relatividade, veio da mecânica quântica. Aqui está o ponto central do vídeo. Existe algo que parece agir mais rápido que a luz. Foi previsto teoricamente, testado experimentalmente e confirmado várias vezes. E mesmo assim, ainda causa debate. Para entender isso, precisamos voltar um pouco. Em 1905, Einstein percebeu que a ideia de ação instantânea à distância, como existia na gravitação de Newton, era conceitualmente absurda. Se o Sol desaparecesse do nada, Newton diria que a Terra sairia voando imediatamente. Mas isso cria um problema. Observadores em movimento discordariam sobre a ordem dos eventos. Em alguns referenciais, a Terra reagiria antes mesmo do Sol sumir. A solução foi radical. Nenhuma influência pode ser instantânea. Tudo precisa se propagar pelo espaço-tempo, no máximo a velocidade da luz. A gravidade deixa de ser uma força invisível e passa a ser a curvatura do espaço-tempo se espalhando. Assim, todos concordam sobre o que veio primeiro. Esse limite da luz não é só um número, ele protege a lógica do universo. Até aqui, tudo parecia resolvido, mas então veio a mecânica quântica. Na física quântica, partículas não são bolinhas bem definidas. Elas são descritas por uma função de onda, que se espalha pelo espaço e só fornece probabilidades. Quando você mede, a partícula aparece em um único ponto, e a função de onda colapsa, desaparecendo instantaneamente dos outros lugares. Einstein olhou para isso e fez uma pergunta simples: se a função de onda some instantaneamente em todos os outros pontos do universo, isso não é uma influência mais rápida que a luz? Em 1927, ele levou essa pergunta à Conferência de Solvay. A ideia era clara. A interpretação padrão da mecânica quântica parecia exigir algo não local, algo que age à distância, sem atraso. O desconforto foi geral, inclusive para Niels Bohr, o maior defensor da teoria. Einstein não desistiu. Em 1935, junto com Boris Podolsky e Nathan Rosen, ele publicou o famoso artigo EPR. Esse trabalho expôs o problema de forma ainda mais forte. A ideia é simples: duas partículas nascem juntas, de modo que certas propriedades precisam se cancelar, como o spin. Antes da medição, nenhuma delas tem um valor definido, mas no momento em que você mede uma aqui, descobre instantaneamente o resultado da outra, mesmo que ela esteja muito longe. Ou a informação viajou mais rápido que a luz, ou essas partículas já carregavam respostas prontas desde o início. Einstein apostava na segunda opção. Ele defendia que a mecânica quântica estava incompleta e que existiam variáveis ocultas locais explicando tudo sem violar a relatividade. Por muito tempo, isso parecia apenas filosofia. As duas explicações davam os mesmos resultados experimentais, até 1964. Nesse ano, John Bell transformou o debate em ciência testável. Ele mostrou que qualquer teoria baseada em variáveis ocultas locais precisa obedecer a certos limites matemáticos, chamados desigualdades de Bell. A mecânica quântica, por outro lado, prevê a violação desses limites. Agora não tinha mais conversa, bastava fazer o experimento. Décadas depois, experimentos como os de Alain Aspect, usando partículas emaranhadas, mostraram exatamente o que a mecânica quântica previa. As desigualdades de Bell foram violadas repetidas vezes.
Resultado, teorias locais estão fora do jogo. Isso significa que o universo é de alguma forma não local. Partículas parecem se influenciar instantaneamente, mesmo separadas por grandes distâncias. Então chegamos à pergunta inevitável: existe algo mais rápido que a luz? A resposta é sutil. Existe uma influência quântica que não respeita a noção clássica de distância, mas isso não permite enviar mensagens mais rápido que a luz. Os resultados são sempre aleatórios. As correlações só aparecem quando os dados são comparados depois, usando comunicação normal, limitada pela velocidade da luz. A relatividade não é quebrada, mas fica profundamente desconfortável. Como o próprio Bell concluiu, qualquer teoria que descreva corretamente a realidade precisa abrir mão da localidade clássica. Estamos, nas palavras dele, obrigados a aceitar algo parecido com ações mais rápidas que a luz. Einstein estava certo em se preocupar. Ele só estava errado em achar que dava para salvar a localidade. Existe ainda uma saída ainda mais radical: a interpretação dos muitos mundos. Nela, a função de onda nunca colapsa. Todos os resultados acontecem, cada um em um ramo diferente da realidade. Nada precisa avisar nada, tudo já existe. É estranho, difícil de aceitar, mas matematicamente consistente e cada vez mais levada a sério. Então, a conclusão é essa: a ciência não mentiu quando disse que nada pode ser mais rápido que a luz, mas ela descobriu que a realidade é muito mais estranha do que essa frase sugere. Se você quer continuar explorando essas ideias sobre o que é real de verdade, se inscreve no canal e assiste o próximo vídeo que já está na tela.